Olá pessoal, meu nome é Camila. Eu sou a Dandara. E nós iremos falar um pouco mais para vocês sobre o Morro do Painácio, que se encontra no Complexo Chapada Diamantina, na Bahia. E nós iremos iniciar o nosso vídeo falando sobre a formação da Chapada Diamantina. A Chapada é tão antiga geologicamente que existem rochas com idade superior a 3 bilhões de anos, formado por escudos cristalinos no período pré-cambriano. As rochas sedimentares são oriundas dessa região, contendo argila, silt e seixos. A altitude da Chapada Diamantina é superior a 1.000 metros. O que é a cornija? A cornija está bem no topo da chapada. Como é muito íngreme, tem um grau de resistência maior comparado com as outras partes. As rochas contendo a presença de óxido de ferro, por isso tem presenças de tonalidades alaranjadas. Tá? Agora nós temos os arenitos, que eles se dividem no arenito puro, onde o material ele está meio inconsolidado, é o que acontece no jalapão, e o arenito consolidado, que é esse daqui. Ou seja, nós vamos, se vocês passarem a mão nesse corpo rochoso, vocês vão sentir que a estrutura dele não sai partículas na sua mão, né? Então, isso daqui é um complexo de arenito com a mistura metasedimentar. Ou seja, uma área que passa por um processo de metamorfismo. O que é o metamorfismo? Em que uma rocha se transforma em outra, por causa de fatores como pressão e temperatura, tá? Então, a gente observa aqui e vamos ver colorações diferenciadas, desde os tons amarelos claros ao mais avermelhado. Toda essa tonalidade aqui, ela está relacionada aos elementos que compõem, então, a estrutura da rocha. Se é mais ferro, se é mais magnésio, tá? Todos os elementos que compõem, então, uma rocha está relacionada aos minerais. Quais são os principais minerais que nós temos? Se você estudar isso em geologia, vamos recapitular um pouquinho. Né? Pegando que isso aqui é uma estrutura de rocha. Quais são os principais minerais que nós temos? Nós temos quartzo, ferro, magnésio, potássio, quem mais? Níquel, tá? Então, os associados ao ferro vai dar uma tonalidade que vai distribuir entre os tons alaranjado até o avermelhado, tá? Os mais quartzosos, né? Nós temos o quartzo branco, temos o quartzo rosa, tem o quartzo citrino, o quartzo no tom mais rosado, enfim. Então, aqui eu tenho uma mistura de quartzo com material de ferro, com arenito, tudo isso forma um corpo de arenito. E vocês observem que ele está disposto em estratos. Olha aqui os estratos, né? Camadas. Nós temos aqui estratos, que aqui já formou um processo metasedimentar. O que é metasedimentar, então? É a mistura, então, a transformação de um processo sedimentar para um metamórfico. Então, aqui a gente observa isso muito bem claro, metasedimentar. E vocês vão ver aqui outras camadas, estratos. Veja bem que aqui ele vai soltando. Isso aqui está relacionado ao processo de formação desta área, tá? Formação em estratos significa que foi uma formação por processos sedimentares. Como é um processo sedimentar? Quando a gente chegar lá em cima do morro, a gente vai poder falar um pouco mais disso, né? Mas um processo sedimentar está relacionado de quê? Que o material que está aqui, ele nem sempre teve origem aqui. Sedimentar quer dizer, ele veio, fragmentou-se de outro local, pela ação da água do rio, do vento ou do mar. Esse material ele foi transportado, levado para outro local, ali depositado em camadas e sedimentando, formando então uma estrutura sedimentar. Isso está relacionado então ao passado geológico, desde o pré-cambriano até os dias atuais. Essa transgressão e essa regressão marinha aconteceu quando? Ela aconteceu no Mesozoico, no Paleozoico, né? Até desde o pré-cambriano, tá? Onde o mar
Ora ele avançava em direção ao centro do continente, ora o mar recuava com direção então ao oceano mesmo. Ocorrem nesta área os 3 tipos de intemperismo: físico, biológico e químico. O intemperismo químico atua de forma acelerada no topo da chapada, ocasionando a formação de coração em algumas rochas. Morro Testemunho é um indício que aquela área está passando por um processo de pediplanação, ou seja, processo de aplanamento. Ele tem suas bases ligadas nas serras, mas nos topos elas estão separadas. As semelhanças de altitudes indicam que, pelo processo erosivo, o Morro Testemunha o processo de pediplanação, ou seja, os sedimentos estão saindo daquela área e estão aplanando outra. Por este motivo se dá este nome. Encontra vales em V e vales em U. Geralmente, o vale é decorrente de um rio, ou seja, os cursos d'água esculpem profundos vales. Por que Morro do Pai Inácio? A denominação Morro do Pai Inácio está relacionada a uma lenda envolvendo um escravo que namorava escondido a filha de seu senhor, proprietário de grandes garimpos de diamante na região de Lençóis, Bahia. Este, descobrindo o feito do escravo, colocou vários capangas à sua procura. Em fuga, Pai Inácio se refugiou no topo do morro e, sem ter escapatória, saltou empurrando o seu guarda-chuva que tinha ganhado de sua amada. Conta-se que, após o salto, muitos conseguiram vê-lo correndo no vale próximo para nunca mais ser encontrado. Então, a denominação de Morro do Pai Inácio se deu através desse amor proibido entre a sinhazinha e o escravo. E agora, clima e vegetação. O clima da região é tropical semiúmido, um clima que contém muito vento, nuvens e neblina. E através disso ocorre muita umidade naquele local, principalmente durante o período da manhã, e através dessa condição climática surge uma fitofisionomia diferente, que se adequou à condição climática do topo de morro. O solo do Morro do Pai Inácio é um solo não desenvolvido, ou seja, pode ser denominado como uma rocha bruta. E para espécies variadas se desenvolverem naquele local é muito difícil. Mas mesmo com essa dinâmica climática, foi possível surgir uma certa vegetação, que se desenvolveu nas fraturas das rochas com a ajuda dos micro-organismos e bactérias. Devido a essa condição, o Morro do Pai Inácio tem alto grau de endemismo e variedade florística. Entre espécies estão as orquídeas e bromélias.